Olá, pessoal. Eu sou a professora Clotilde. A maioria de vocês já me conhece. Sou nefrologista e pertenço ao departamento de clínica médica da nossa universidade. Eu vou iniciar com uma série de aulas sobre doenças glomerulares. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês por que é importante esse tema, a definição de uma doença glomerular e como é que ela se apresenta. As doenças glomerulares, também chamadas de glomerulonefrites ou glomerulopatias, são a terceira principal causa de doença renal crônica terminal no mundo. Portanto, é de suma importância que se faça um diagnóstico dessas doenças precocemente para termos condições de fazer um tratamento adequado e poder prevenir ou retardar a sua evolução para a insuficiência renal crônica. O meu objetivo nessa aula é ensinar a vocês como se faz o diagnóstico de um paciente portador de uma glomerulonefrite e como se maneja este caso inicialmente. Para um melhor entendimento das doenças glomerulares, vamos revisar o glomérulo, seguindo as orientações nesta figura. Então, na figura A, nós temos o rim, que contém aproximadamente 1 milhão de glomérulos. Os glomérulos se localizam na córtex renal. Na figura B, nós temos o glomérulo. O glomérulo, ele se origina da arteríola aferente, que penetra na cápsula de Bowman e se subdivide em capilares, formando o tufo glomerular. Na figura C, temos o capilar glomerular. As paredes do capilar são os filtros. E o capilar, ele está envolto por células podocitárias que, com seus pedicélios, seus pés, envolvem o capilar e são responsáveis pela arquitetura e pela maioria das funções de filtração glomerular, em especial infiltração das proteínas. Nessa figura D, nós verificamos, então, aqui as células endoteliais fenestradas, que estão em contato com o sangue, com a face interna do capilar. Logo a seguir, em azul, a membrana basal. E a última parte são os podócitos, e com seus filamentos podocitários. E entre esses filamentos é que ocorre a filtração glomerular. Neste slide, vocês observem essa primeira figura de um capilar glomerular normal. Vocês veem um podócito bem aderido à membrana basal normal, a célula endotelial em amarelo também normal. Então, eles formam uma barreira de filtração glomerular normal, íntegra, e não permitem a passagem para o espaço urinário de hemácias ou proteínas. Já nesse segundo desenho, verifiquem como o podócito está lesado, ele está destacado, ele não está bem aderido à membrana basal. E essa célula podocitária, ela aconteceu isso provavelmente ou por um dano e uma mutação das suas proteínas, ou por toxicidade, ou por doença autoimune. E elas ficando lesada, a passagem, então, de proteína e até hemácia para o espaço urinário.
Então, como definição de doença glomerular, elas são, então, consequência de um dano estrutural e ou funcional da barreira de filtração glomerular. Bem, as doenças glomerulares, elas podem se apresentar de uma maneira totalmente assintomática, somente um exame de urina mostrando hematúria ou proteinúria, pode se apresentar como síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, glomerulonefrite rapidamente progressiva ou a glomerulonefrite crônica. Agora veremos cada um dessas apresentações. No paciente assintomático, nós constatamos alteração glomerular devido à apresentação em exame de urina. No caso, hematúria, não tão importante para deixar uma coloração vermelha, mas para ser hematúria a definição é mais de 2 eritrócitos por campo. Uma proteinúria, mais do que 150 miligramas nas 24 horas, mas menos de 3 gramas, que seja insuficiente para dar edema. E também no exame de urina, a presença de cilindro hemático sempre sugere uma alteração glomerular, porque o cilindro hemático ele é formado por células, então, por hemácias vindas do glomérulo, que ao passar pelo túbulo, elas tomam a forma do túbulo, junto com uma proteína de adesão, a proteína de Tan-Rosfal, e descem pelo túbulo, né, com esse formato, sendo visto, então, em um exame de urina muito criterioso. É muito técnico dependente o achado de um cilindro hemático. A proteinúria, ela é vista em fita teste ou em técnica laboratorial, ou, como vocês verão, espero que vocês me acompanhem algum dia no meu ambulatório de ensino no Hospital da Criança Santo Antônio, onde às quartas-feiras temos um ambulatório de glomerulopatias e que nós fizemos no consultório um teste com ácido sulfossalicílico. Colocamos o ácido na urina e, se houver presença de proteína, há uma precipitação, tornando essa urina, assim como vocês veem, leitosa. Qualitativo de urina de um paciente portador de uma glomerulonefrite. Então, verifiquem, tem a proteína presente, 3 cruzes, hemoglobina presente, 3 cruzes. Na análise do sedimento, um aumento de 400 vezes, eles verificam eritrócitos em grande número, mais de 50 por campo, e cilindros leucocitários, mostrando uma reação inflamatória glomerular, presença de cilindros hialinos, que são cilindros com proteínas no seu interior, e ali no granuloso são cilindros com proteína já em fase de degeneração, e os cilindros hemáticos, como nós já vimos, patognomônicos de uma doença glomerular. Além disso, tem corpos graxos ovais. O que significa isso? Esse paciente tem uma dislipidemia associada a essa doença glomerular. Uma forma de apresentação frequente de uma glomerulopatia é um paciente que apresenta síndrome nefrítica. O que é a síndrome nefrítica? É a presença de hematúria, edema e hipertensão arterial. Em geral, tem cilindros hemáticos, como nós já vimos, que essa hematúria é de origem glomerular, e o início é súbito. Posteriormente, eu vou gravar uma aula específica de síndrome nefrítica.
como síndrome nefrótica. Então, a apresentação clássica de uma doença glomerular é a presença de proteinúria, né? Uma proteinúria alta, suficiente para causar uma albumina baixa, que tem como consequência edema. Então, vocês podem verificar essa figura antiga e clássica do livro do Netter, onde vocês veem então um edema palpebral nessa menina ou edema de membros inferiores, edema na região sacra, que são edemas mais posturais. Ela acorda de manhã, a presença de edema é maior na região sacra, nos olhos, e no final do dia é maior nos membros inferiores. Quando há derrame pleural e ascite secundária à hipovolemia, nós chamamos que o paciente está com anasarca. A pressão é variável, pode ser normal ou alta. E aqui vocês verificam aqui, ó, como é que se faz o diagnóstico de proteinúria. Pode fazer pela fita ou aquecendo a urina, né, que cozinha como se fosse uma clara de ovo. E aqui, olha só, na figura do Netter, um soro lipêmico. Isso às vezes até dificulta a dosagem de outros elementos nos exames de sangue. Aqui temos os cilindros, que pode ter cilindros com esses vacúolos, que é cilindros de gordura, e esses outros elementos são gorduras também na urina, com essa forma de hélice. E o proteinograma, né? Teremos então uma albumina baixa. Esses pacientes, então, como apresentam lipidúria, isso aí é secundária à dislipidemia causada pela hipovolemia e faz parte, então, da síndrome. Este slide é uma caricatura engraçada para vocês lembrarem a diferença entre síndrome nefrítica da síndrome nefrótica. Então, a síndrome nefrítica ocorre uma inflamação do glomérulo, há uma retenção de água e sal, então há uma oligúria e hipertensão, a urina é de cor avermelhada pela hematúria, ou cor de Coca-Cola, e pode ser secundária a muitas glomerulopatias, entre elas a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica e a nefropatia IgA. Já a síndrome nefrótica, ela causa edema devido a uma proteinúria excessiva, causando hipovolemia e dislipidemia. A glomerulonefrite rapidamente progressiva, então, ela ocorre em uma série de doenças glomerulares. É mais devido à sua apresentação. É uma apresentação de uma doença glomerular, de uma glomerulonefrite, que piora rapidamente. Uma piora progressiva e rápida da função renal, associada, então, à proteinúria e hematúria. Em geral, ocorre também em vasculites. Esse slide, muito interessante, até vocês depois procurem esse site do PicMonic, que mostra, então, assim, é uma doença devastadora, doença rapidamente progressiva. Assim, o paciente piora, né, da função renal, assim como se estivesse caindo num abismo. Né? Essa representação é bem interessante para vocês entenderem, né, associar que ela é uma doença que progride rapidamente e, em geral, o prognóstico não é muito bom. Vai depender do quão
quantos glomérulos foram afetados. Por último, a apresentação de uma glomerulonefrite crônica, né? O rim já é um rim pequeno, já está todo fibrosado, esclerosado, não adianta fazer biópsia que a gente não chega a um diagnóstico etiológico, né? E o paciente, então, vai ter uma insuficiência renal, acompanhado de proteinúria, hematúria, em geral, hipertensão arterial, e os rins são diminuídos. Então, essa é a apresentação final de uma glomerulopatia, né? Em geral, não foi feito diagnóstico antes e elas quase todas evoluem, então, para uma glomerulonefrite crônica. Quais são as causas das doenças glomerulares, né? Tem inúmeras causas, né? Pode ser causado por uma mutação genética, por uma infecção, por exposição a toxinas, associada a uma doença autoimune. Pode ser também secundária a doença hipertensiva, a aterosclerose. A doenças metabólicas, a mais frequente, então, é a diabetes mellitus, ou sem causa determinada, idiopática. Eu acho que as causas idiopáticas são mais causas de nós, idiotas, que não conseguimos descobrir a causa. Mas tem casos que atualmente a gente ainda não consegue descobrir a etiologia, são consideradas idiopáticas. E o que é importante, assim, o que eu queria transmitir para vocês, né? Quando pensar em uma doença glomerular? Então, o paciente que tem edema, hipertensão, ou só se apresente com hematúria, proteinúria, acompanhado ou não de uma insuficiência renal. Então, quando vocês tiverem paciente que tiver essas características, uma dessas características, pensem em doença glomerular. Como é que a gente aborda inicialmente esse paciente, né? Nós temos que confirmar o diagnóstico, fazer um diagnóstico diferencial, o que pode, quais são naquela apresentação, quais são outras doenças que podem se apresentar, avaliar se esse paciente não é portador de doença sistêmica, avaliar doenças familiares, a mais comum é síndrome de Alport, mas tem outras doenças, outras glomerulopatias, a glomerulosclerose segmentar focal, a nefropatia IgA, pode ser de apresentação familiar. Ou então também com o uso de medicações. Existem medicações que causam, então, proteinúria e doença glomerular. Então, na história, tem que sempre fazer uma anamnese bem completa. O exame físico também, chamar atenção, então, para edema, hipertensão, verificar a pressão de maneira adequada, lesões de pele ou outra característica do paciente, também pode ver a alopécia, pensando em lúpus, enfim, um exame físico bem completo. E a investigação inicial, exames nós vamos pedir no início, então vou fazer o exame de urina, que é o mais importante, uma proteinúria em amostra ou de 24 horas, pedir uma função renal e uma albumina, um perfil lipídico e já nos exames iniciais solicitar exames para afastar causas infecciosas e autoimunes. E, posteriormente, pensar na necessidade de uma biópsia renal. Vocês, logo a seguir, eu vou publicar novas aulas, né, onde cada elemento cada quadro clínico, nós vamos especificar uma aula de cada um e nós vamos, então, abordar melhor essa parte de etiologia, de investigação e de manejo, né? Então, nós temos que confirmar o diagnóstico e iniciar um tratamento, gerar algo específico, que nós vamos, nas próximas aulas, orientar vocês, ou se sou um clínico geral ou estou num quadro de emergência, encaminhar a um serviço especializado. E nós, então, teremos aulas
sobre hematúria, uma aula só sobre hematúria, proteinúria, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, glomerulopatias primárias e secundárias. A bibliografia básica, né, o livro do Arson, do Cécio, em português, um livro de nefrologia do professor Riela. Existem alguns artigos que estão livres na internet, que vocês podem conseguir. Esses aqui de revisão da Sociedade Americana de Nefrologia, muito bom. Esse aqui é uma revisão em criança, também está livre na internet. E sugiro que vocês assistam esses vídeos que são bem interessantes, né? Simples e engraçados, sobre glomerulonefrites, que é no PicMonic. E vocês podem me fazer perguntas, todas as suas dúvidas, vocês podem enviar e-mail. Muito obrigado pela atenção.